E a produção brasileira de grãos na safra 23-24 ficou em 293 milhões e 400 mil toneladas. 298 milhões, perdão, e 400 mil toneladas, segundo a Conab. Uma redução de mais de 21 milhões de toneladas causada aí pelo clima. A temporada foi marcada pela demora na regularização de chuvas no início da janela de plantio, baixas precipitações nas lavouras do Centro-Oeste, Mato Piba, São Paulo e Paraná e chuva em excesso no Rio Grande do Sul. O 12º levantamento da Conab destaca a soja como a cultura mais afetada pelo clima adverso. O volume colhido na safra 23-24 da oleaginosa ficou estimado em 147,38 milhões de toneladas, queda de 4,7% na comparação com a temporada anterior, que foi recorde. O milho também sofreu a influência climática e recuou 12,3%, ficando em 115,72 milhões de toneladas nesta safra. Já o algodão, mesmo com menor produtividade, avançou 15,1% na produção e atingiu o recorde de 3,65 milhões de toneladas. De acordo com a evolução dos levantamentos, a cultura, observa-se que a cultura, no quinto levantamento, sexto levantamento, a estimativa de produção ela aumentou. Isso é ocasionado ali pelo ganho de áreas de segunda safra, em que, sobretudo milho, que houve a destinação de áreas de segunda safra para o algodão. Isso acabou sendo captado ali a partir do quinto levantamento. Então, a produção de algodão em pluma, aliado também às excelentes condições que a cultura enfrentou ao longo do ano safra, a estimativa final de produção de algodão é de 21,7% em relação ao primeiro levantamento. O feijão avançou 7%, ficando em 3,25 milhões de toneladas, reflexo do bom desempenho da segunda safra. E a colheita do trigo atingiu 8,8 milhões de toneladas, alta de 8,8%. Então apresenta um quadro de produção superior à safra passada, que foi fortemente impactada pelo clima na região sul. E apesar da redução de área de 11,6%, a expectativa de melhores produtividades, na verdade de recuperação de produtividade, visto que as produtividades foram bastante afetadas no último ciclo, deve gerar uma produção de 8,8 milhões de toneladas, um aumento de 8,8%. Vamos falar de previsão do tempo, porque uma nova previsão aí da NOAA, Agência Climática dos Estados Unidos, indica alta probabilidade do fenômeno Laninha vir mais fraco do que o previsto inicialmente. E como que isso deve impactar, então, na vida do produtor rural? Bom, quem vai contar para a gente é o nosso meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Arthur, boa noite para você. Laninha atrasou e deve vir mais fraca, é isso mesmo? Conta pra gente, seja bem-vindo. Isso mesmo, Maruza, obrigado, uma boa noite para você que nos acompanha aqui no Rural Notícias. Saiu, hoje o boletim da NOAA, na qual, além, do atraso que já estava previsto, mas com aquela fraca intensidade que deve só impactar mesmo no verão. Aqui no telão a gente vai ver um mapa de probabilidade, então, com a barrinha azul ali nos 70% agora em setembro, outubro, novembro, se intensificando principalmente no final do ano, início do 2025, ou seja, a laninha mais atuante no verão, na qual o único impacto que ela deve trazer é talvez uma chuva acima da média, principalmente na região centro-oeste, podendo atrapalhar justamente no período de colheita. No próximo mapa, a gente vai ver que ainda nos próximos 3 meses a situação é um pouco preocupante, porque anomalia de temperatura, então onde está vermelho e laranja significa que está sobrando calor. Os próximos 3 meses praticamente vão ser quentes de norte a sul do país, principalmente em outubro, pegando Mato Piba, regiões do centro-oeste e também da região sudeste. Mas, quando a gente vai ver o mapa de anomalia de chuva, que é o próximo mapa, a gente tem um cenário de melhora, na qual as manchas começam a ficar brancas no centro-oeste, sudeste a partir de outubro, se intensificam em novembro e também continuando em dezembro, apesar de alguns pontos ficarem com chuva abaixo da média, ou seja, onde está branco é chuva dentro da média e onde está verde, olha só,
voltando até chuva para o norte da região norte em dezembro, numa época que geralmente não é para voltar a chuva. No geral, a partir de outubro, então, a gente tem as chuvas voltando, principalmente a partir da segunda quinzena, na qual aí sim o produtor pode começar aí a semear a safra 24-25. No geral, como vai ser uma laninha atrasada, de fraca intensidade, nas demais regiões não vai ter impacto, principalmente, né, o produtor gaúcho já fica preocupado com relação à seca, mas não deve ter seca no Rio Grande do Sul, ao menos nessa safra. Até eu trouxe aqui como extra, no próximo mapa, fazer bem um cenário do que está acontecendo, né, para mostrar que como não tem nada a ver com a laninha. Aqui é o El Niño de junho de 1997, então aqui é configurada a anomalia de temperatura positiva no Pacífico Equatorial. E olha só, ano passado a gente trouxe essa figura. Em junho também, outro El Niño forte, mas veja, a diferença entre os dois mapas aqui, praticamente muitas partes em azul, significando aí temperaturas dentro e abaixo da média dos oceanos. E desde o ano passado para cá, a gente está com o globo inteiro aí com a temperatura do oceano elevada. E isso sim é o que vem causando esse calorão, esses extremos climáticos. Inclusive, no próximo mapa, a gente vai ver a situação atual, na qual mostra aqui, ó, a laninha aqui, né? Então, em azul, a temperatura do oceano se resfriando, mas quando a gente olha para o restante do globo, a temperatura segue elevada, principalmente aqui, ó, no Atlântico tropical, um dos fatores responsáveis principalmente pela essa seca na Amazônia. No geral, a situação para a região norte deve começar a melhorar lá para novembro, mas mesmo assim ainda vão ser aí 30 dias de muitos focos de incêndio, principalmente na região centro-oeste e sudeste, também centro-sul da região norte, Maruza. Mostra que o aquecimento global está acontecendo, Arthur. A gente vai trazendo os mapas, né, para o próprio produtor ver como, né, os dados estão... Isso aqui não é projeção, né? Isso é dado medido, é de agora. É um cenário, né, que... É muito discrepante, né, um mapa do outro. Arthur, muito obrigada pelas informações até agora. Fica aqui, não vai embora não, tá? Que depois eu quero que você volte aqui nos estúdios para contar para a gente sobre a previsão do tempo em todas as regiões brasileiras, combinado? Tá bom, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Olha, e o que isso impacta, então, nos preços? Quem vai trazer essa análise para a gente é o comentarista do Canal Rural, Miguel Daúde, que já está aqui ao vivo conosco. Daúde, boa noite para você. A gente viu aí, né, a projeção de queda na safra 23-24 pela Conab. Tem as informações do Laninha, né, mais fraco aí, e chegando também, um pouco mais demorado aí mais para frente. Isso sem falar nos focos de incêndio pelo país que a gente tem acompanhado também, né? De que forma todas essas informações, Daúde, elas acabam refletindo, impactando no bolso do produtor? Seja bem-vindo. Obrigado, Maruza. Boa noite a você, boa noite a todos. Maruza, o clima ele é de extrema importância para o produtor rural, né? Às vezes as pessoas me perguntam, mas o que o clima tem a ver? Não é só chegar e plantar? Não. Você tem janelas de oportunidade, né? Quando estas janelas, ou seja, você para plantar tem um período, você para colher tem outro, tem um momento em que a planta ela ganha vigor, ela cresce, daí depende de água, né, enchimento de grão. Tudo isso é uma definição da natureza em relação à agricultura. Como o Arthur mostrou, a gente está vendo uma alteração significativa do planeta. Ele mostra ali um mapa de 1997 e depois ele mostra o de 2023. E aí o atual, né, com o Laninha ali no Pacífico. Isso, do outro lado, o Atlântico Norte, né, o Atlântico, ele está ainda aquecido. E isso, eu não vou dizer que é uma realidade, mas isso acaba mudando muito o comportamento do clima, porque o clima no planeta Terra ele é equilibrado pelas correntes marítimas, né? Ele faz essa circulação, aí você tem o inverno no hemisfério norte, o verão no hemisfério sul, e essa temperatura. Quando você tem a maior alteração do Oceano Pacífico, né? Uma alteração do maior oceano, que é o Pacífico, você acaba tendo uma descompensação. E como a agricultura é precisa nos momentos de plantar, você, se tiver uma alteração em decorrência do clima, você acaba perdendo muito, né, a sua produção. Tá aí, a gente vê 97, né, ali à direita, e 2023. Olha essa alteração. Essa alteração
como o Arthur colocou, ela justifica o que está acontecendo. E isso, para o agronegócio, para quem produz, perdão, ela é preocupante. Dá para mostrar o do Laninha já se formando ali no Pacífico, né? Aí nós vamos ter, então, o clima como fundamental para a produção de agrícola no mundo. Bom, isso tudo mexe com os mercados. Isso que nós estamos fazendo aqui, essa análise, muitos investidores que estão lá atrás das suas mesas no banco querem investir. Agora eles estão vendo que não vai dar mais para investir em commodities metálicas, commodities energéticas, em decorrência de um arrefecimento do crescimento mundial. Eles estão de olho na agricultura, e aí tem um mapa que está sendo, que a Andressa fez, né, e a Maruza, que ali a gente tem a previsão de safra, né, o mercado e os preços. A previsão de safra, ela tem um dado, o mercado ele oscila em relação a essa previsão e o preço. Então, você tem aí essa expectativa que mexe com os mercados e, consequentemente, mexe com os preços. Pelo que nós estamos vendo agora, o mercado vai mexer com os preços das commodities agrícolas para cima, porque as expectativas, como o Arthur bem mostrou, elas não são positivas, elas não são catastróficas, mas não são positivas. Aí eu penso também, às vezes, né, o Carlos Nobre, que é um especialista em clima, ele disse o seguinte: olha, ninguém imaginava que fosse acontecer o que está acontecendo. Será que tudo que nós estamos prevendo aqui com muita precisão vai acontecer dessa forma, ou podemos ter, como gostam de dizer na gíria, né, ou podemos ter um revertério e complicar tudo isso? Então, safra, o mercado tem a expectativa, mexe com os preços, está aí, né, bem simples, né, que a Andressa fez, para que a gente possa entender o clima em relação à previsão de safra, o mercado e os preços. Uma coisa vai influenciando na outra, né, Daúde? Daúde, antes da gente encerrar, a gente dar boa noite aqui, conta para mim se você é a favor ou contra aí o horário de verão. Rapidamente, sua opinião. Olha, eu sou a favor. A favor? Porque o horário de verão, ele gera uma economia de energia. No momento que a gente está vivendo os rios, né, baixos, as usinas hidrelétricas com deficiência de água, é importante que a gente tenha o horário de verão para economizar. Maravilha, porque esse é um dos assuntos discutidos ali no Ministério de Minas e Energia e eu vou querer saber do público, a opinião do público também. Muito obrigada, Daúde. Boa noite, a gente se fala amanhã.